bem-vinda a mais um episódio aqui do Cantares 4. Olha, antes desse vídeo começar, gostaria de falar que nesse exato momento a gente virou melhores amigas. Porém, a gente não é aquelas melhores amigas que é falsa, tá bom? A gente é sincera, vai levar tapa na cara, mas vai ser acudiada, que fala, que é fazer carinho? Não sei como que é. Enfim, hoje o assunto ele é um pouquinho chato de falar, né? Mas é lidar com o término de um relacionamento. Bom, esse vídeo, você tem que ficar alegre. Se você passou por um término de relacionamento, você tem que ficar alegre, você sabia? Deus, ele é perfeito. Ele te livrou de uma parceira, ele te livrou de uma, então por que você tá triste? Lógico, né? A gente tem que também respeitar o nosso luto, né? Mas veja o cuidado de Deus nisso tudo. Bom, é algo que você precisa entender. Você sabia que eu tava estudando aqui antes de começar esse vídeo? Eu estudo bem rápido, sabe? Mas eu quero muito me aprofundar nisso. É que a gente estudar o cérebro humano. Eu te convido a estudar o cérebro humano, porque você vai ver que, cara, como que Deus faz isso? Eu gosto de falar que a cada capítulo do livro que eu leio é um encontro com Deus. Aqui ele fala que o amor ele tem um efeito semelhante à droga, sabia? Amiga, num relacionamento o cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor de prazer, libera a oxitocina, que é o hormônio do apego, e a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Quando a gente tá no relacionamento, a gente recebe muito amor, carinho, beijo, sabe? E a gente acaba também se apegando na pessoa. E quando a gente lidar com o término logo de cara, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai falar, meu, cadê? Eu recebia tudo aquilo antes, por que eu não tô recebendo agora? O que aconteceu? Então ele vai entrar num choque. E é por isso que muitas pessoas têm uma carência enorme. Enorme. É por isso, você já viu aquela menina que sai de um relacionamento e entra em outro, sai e uma semana depois já tá ficando com alguém? Você conhece? Então, isso, grande parte das coisas do acontecimento é isso que acontece. O nosso cérebro ele tem um choque, ele fala, como assim? Agora eu tô de abstinência, de dopamina, de serotonina, de oxitocina. Nossa, eu não consigo falar essa palavra. Oxitocina! E muitas vezes nos leva à carência. E a carência, ela pode nos levar à impulsividade. Mas vamos lá, Giovana, o que eu faço? Eu acabei de terminar o namoro. Sei que você tá mal, tá bom? Isso que eu acabei de falar. Primeiro ponto que você tem que entender, carência vai vir. Teu corpo vai pedir amorzinho. Ele vai querer ser acudiado. Eu não sei a palavra, caramba. Então entenda, vai vir uma fase de carência. E nessa, presta atenção, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Deixa o avião passar. Vai, meu filho. E é nesse momento que a maioria das vezes a gente quer voltar com eles, a gente quer mandar mensagem, a gente quer ficar vendo fotos, ficar relembrando de momentos, ou conversar com pessoas que são próximas dele. Bom, eu não namorava, mas eu era muito próxima da pessoa, sabe? Melhor amigo? Então, aí começou a querer crescer o sentimento. E na hora que cresceu, aconteceu lá uns trem e acabou. Eu me lembro que uma das coisas que eu busquei foi conversar com pessoas que eram próximas dele, que me relembrava ele, sabe? Querer ficar sabendo como que ele tá. E ao invés de fugir dos gatilhos, eu ia em cima do gatilho. Você conseguiu entender isso de carência? Que vai ter uma fase de carência, mas você não vai... Você tem que ser radical, amiga. É isso que eu tenho pra te falar. Seja radical e fuja disso, dessas coisas que vão te atrair pra ele, que vão te lembrar pra ele. Eu quero que você entenda que Deus, ele tem o melhor pra gente. Às vezes ele coloca um fim, um relacionamento, porque ele tem algo muito melhor pra nós depois. Nem todo relacionamento tá alinhado com a vontade de Deus. Uau. Essa frase é boa, né? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Se for necessário, você pode ler esse versículo todos os dias da sua vida. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Aqui o Senhor tá falando que ele tem um bom futuro pra gente, que ele sabe os planos que tem pra gente. Então por que você quer fugir? Por que você acha, ai Deus, que merda que isso acabou? Por que esse relacionamento acabou? Sabe? Você sabe, talvez se você tenha terminado recentemente, você sabe que vai vir os pensamentos ruins, vai vir a carência, vai vir... Sabe aquelas emoções ruins que a gente sente de término? Isso vai acontecer, isso vai rolar. Só que uma coisa que você não pode fazer é fugir daquele que pode te ajudar. Entenda uma coisa, Deus, ele cuida da gente, certo? Nós somos filhos dele, certo? Concorda com isso? E ele se importa com as nossas emoções. Ele te criou e ele sabe como lidar com isso. Qualquer coisa que acontece na nossa mente, Deus sabe.
Então não fuja dele. Deus, ele se importa com as suas emoções, com o que você sente. Qual que é o seu problema de você pensar que Deus não vai te ajudar nisso? Eu acabei de te falar, ele é especialista em seres humanos. Ele, cara, ele é o médico dos médicos. Ele faz aquilo que ninguém nada pode fazer. E eu lembro que muitas vezes, quando eu tava sofrendo com isso, ao invés de eu ficar mandando mensagem ou procurar em vícios, talvez fumar, eu já busquei muito nisso antes de conhecer Cristo. Eu lembro de, cara, de chegar no meu quarto chorando e falar, Senhor, tira isso de mim. Porque eu não sei o que eu faço. Tira isso de mim, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer isso, Pai. Me ajuda a superar essa pessoa, mas ao mesmo tempo que eu falava, Senhor, me ajuda a lidar com isso, eu falo, Senhor, Deus abençoe a vida dele. Pai, me perdoa pelos erros que eu fiz, muda meu coração, porque o meu futuro casamento não pode ser isso. E outra, a gente também tem que entender que não existe, eu já falei isso em diversos vídeos, tá? Não existe divórcio pro Senhor. Aquele relacionamento que tá debaixo da mão de Deus não tem fim. Ao invés de você correr a coisas fúteis, entenda uma coisa, amiga. Corre pra Deus. Você tá entendendo? Eu espero que você esteja muito entendendo o que eu tô falando. Que já pula pro próximo passo, pra você não pensar nas coisas antigas. Meu, eu amo esse versículo, porque eu falo dele na maioria dos meus vídeos, que é Isaías 43. Ele vai falar assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem lembrem das coisas antigas, eis que faço algo novo. Enquanto você continuar a persistir, a olhar pro seu passado, você vai ficar presa nele e você não vai ver coisas novas. Então, olha pro novo, amiga, o passado já foi. Me responde uma coisa, tem como voltar pro passado? Não tem como voltar pro passado. Ai, Giovana, mas eu também vacilei muito. Legal que você enxerga isso. Vamos orar sobre isso agora? Fala, Senhor, som do meu coração. Igual diz lá em Salmos. Senhor, som do meu coração, tira tudo que tem de ruim. Me ajude a melhorar, sabe? Às vezes a gente vê pessoas num relacionamento que deu errado e só culpa o outro, a outra pessoa, sabe? Fala, ele fez tudo errado e eu sou a santinha. Você enxerga o outro nível de maturidade, que é você enxergar também os erros que você cometeu e buscar cura nisso, naquele que é o médico, naquele que cura, no Espírito Santo, que pode nos convencer de um pecado, que pode nos convencer a parar de falar palavrão, a parar de estar em rodinha que só fala porcaria. Eu te convido agora, amiga, pega um papelzinho, ó, pega um papel e anota no seu papel aquilo que você errou. Então, eu explodia, eu xingava ele, não sei o quê. E amiga, não se culpe por isso, mas entregue isso para o Senhor. Senhor, me ajude a melhorar. Olhe para o novo e foque no seu crescimento pessoal e crescimento espiritual. Outra frase que eu também adoro. Solteira. Sabe o que significa solteira? Sou inteira. Ao invés de você correr pra lugares, pra fazer coisas nada a ver do nada, amiga, pega pra focar agora em você, em crescimento espiritual e crescimento pessoal. Espiritual por quê? Porque Deus é o rei do futuro. Ele sabe os planos que ele tem pra mim. Eu acabei de ler pra você em Jeremias 29:11. Ele conhece a outra pessoa. Vai chover de homem. Mas e aí, Deus? Qual que é o homem que o Senhor quer pra mim? Ou então, Deus, me guarda. Essa é uma oração fortíssima, amiga. Presta atenção. Presta atenção. Por que eu fiz isso, cara? Essa é uma oração fortíssima. Senhor, tira os olhos dos homens que não são pra mim. Coloca apenas o olhar daquele homem que eu vou casar. Olha que fortíssimo isso. Às vezes a gente pensa que ninguém olha pra gente. Só que você não enxerga que Deus tá te guardando. Faz essa oração dia após dia pra você, tá bom? E ora pelo seu casamento, viu, amiga? Agora, crescimento pessoal. Giovana, eu quero muito casar um dia. O que eu faço agora? Busca o Senhor, igual eu te falei. Mas também, o que eu posso fazer pra me tornar uma boa mulher? Então vamos estudar sobre isso, vamos ler um livro sobre isso, vamos ver o que a Bíblia fala sobre como ser uma boa mulher virtuosa, uma boa mãe, uma boa esposa. Crescimento pessoal, cresce maturidade, vê a tua identidade em Cristo, sabe? Cuida de você, vai no salão de beleza, amiga, aquele dia que você merece. Vai treinar. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sabe o que eu falo pra Deus? Eu falo, Deus, não permita que eu venha ter término. Eu quero mesmo que o meu primeiro namorado seja o último. Literalmente, faça essa oração também, tá bom? E pra isso você tem que guardar o seu coração. Às vezes a gente se expõe, acessa muitas coisas que destroem a nossa identidade. Falando, por exemplo, frases que tem movimentos hoje em dia que falam, o corpo é meu, então eu faço o que eu quiser. Isso é mentira, amiga. Cuidado com as amigas que você tá andando, viu? Teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é de Deus. Você sabe o que é você carregar Deus dentro de você? Às vezes vai colocar ideologias dentro da nossa cabeça que vai acabar com a nossa vida, sabe? Cuidado aonde você tá indo, com as pessoas que você tá frequentando e tudo que você tem ouvido absorvido nas redes sociais também e com essas pessoas. Guarda o seu coração. Lembra que dele procede as fontes de vida. Focando em seu crescimento pessoal, uma coisa que tá envolvida tanto no crescimento pessoal quanto espiritual é a gente perdoar o próximo. Tá bom? Quando a gente não perdoa a pessoa e a gente guarda rancor, você sabia que Satanás pode usar isso contra a nossa vida? Às vezes a gente, por exemplo, guardando rancor, eu vou e lembro dessa pessoa, eu vejo ela, sei lá, no mesmo lugar que eu,
e eu começo a ficar com raiva e eu vou pra cima dela. Então, não se submeta a carregar cargas do seu passado. O passado, ele vai te puxar pra trás. Então, quando tu guarda cargas, sentimentos não resolvidos, isso é um dos motivos que vai te empurrar pra trás. Perdoa aquela pessoa e siga em frente, por mais que seja difícil. Seria legal você assistir o filme A Cabana, que ele vai falar muito disso. Eu não vou dar spoiler, tá? Vou tentar falar sem falar spoiler. Mas chegou uma parte que o ator principal, ele precisava perdoar uma pessoa que fez muito mal na vida dele. Amiga, se livra disso. Ele pode ter feito muito mal pra você, mas Deus, ele nos convida a ter um caráter diferente. E alguém que vai te ajudar muito nisso, uma pessoa que vai te ajudar muito nisso é o próprio Espírito Santo. Olha o que fala em Efésios 4. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Busque perdoar, repete pra você, eu te perdoo, eu te perdoo. E aprenda a enxergar essas coisas que você passou como algo positivo. Ah, Giovana, eu terminei um relacionamento e isso não é algo positivo. Depende, amiga, da forma que você tá vendo como isso. Você não concorda que você aprendeu? No final de contas, você aprendeu a depender do Senhor, a buscar no Senhor. Tenho certeza que tem algo nesse relacionamento que você aprendeu. Que aí no teu próximo relacionamento, que vai ser o último, né? Que vai ser o casamento eterno. Se Deus quiser, amém. Recebe aí, amiga, vai. Você possa aprender com isso e falar, putz, errei ali, não vou cometer nisso. E entenda uma coisa, essa pessoa que te machucou, você sabia que ele é filho de Deus também? E Deus quer que ele se arrependa? E isso começa por você também, de você perdoar. Lógico que você vai, às vezes, pedir perdão e vai relembrar da pessoa como uma forma ruim, mas o importante é você sempre falar, Senhor, me ajuda com isso, me ajuda. É um processo você perdoar a pessoa, tá bom? Se for necessário, repita pra você mesmo. Eu te perdoo em voz alta. Eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te perdoo por você ter feito aquilo na minha vida. E aprende. Cara, você vai ver que conforme você vai perdoando, a paz vai se estabelecendo dentro de você. Você tá se livrando de muita coisa, de muita carga passada. Joga isso pra fora. Independente da coisa ruim que a pessoa te fez, ame essa pessoa. Não falo pra você ser idiota, mas ame assim como Cristo ama. Mas vamos lá, é lógico que é um processo também a gente superar a pessoa, esquecer da pessoa, né? Esquecer, a gente nunca vai esquecer, né? Às vezes a gente vai relembrar. Mas o importante agora é você que passou por tudo isso, é você fugir de gatilhos. É a mesma coisa com o seu passado. Eu, por exemplo, eu fumava pod e adorava fumar pod ou cigarro com a música no talo. Aqui dentro do meu quarto mesmo, aqui mesmo, na minha época, né? Colocava funk no mato, tuts, ou música internacional bem agitada. E começava a fumar. E é a mesma coisa, eu agora cristã, uma nova criatura em Cristo, vivendo pra Cristo, se eu colocar essas músicas que eu escutava, as mesmas músicas, com certeza vai nascer dentro de mim um anseio por aquilo, por voltar a fumar, sabe? Ou eu vou ficar repensando, ou eu vou, pode ser um motivo que vai me levar a pecar, entende? É a mesma coisa do gatilho, igual eu te falei, o nosso cérebro, ele busca, ele vai querer ir atrás disso de novo. Então muitas vezes o teu cérebro, ele vai te convencer a mandar mensagem pra pessoa de novo, a abrir a galeria. Primeiro que não é nem pra ter foto de vocês na galeria, tá, amiga? Cuidado que é um gatilho fortíssimo isso, tá bom? Se fazer bem pra você, tira a pessoa das redes sociais, apaga o número. Enxergue isso como algo bom, porque um dia você vai poder ajudar uma menina que tá passando por isso, sabe? Olha que legal, um dia você vai poder ajudar a sua filha nisso. A alertar a sua filha, falar, filha, ó, isso, não se submeta a isso. E amiga, agora aproveita isso pra você buscar no Senhor a pessoa certa. Às vezes você não tá no tempo certo de se relacionar, às vezes você pensa que você precisa de um marido, de um namorado pra suprir aquilo que você só precisa buscar em Deus. Uma coisa que eu vivo no meu secreto e que eu te falo, não existe amor maior e melhor do que o de Jesus Cristo. Teu papel aqui não é você casar, amiga, sabe? E sim você ser uma fonte de amor, você ter um relacionamento com o Senhor, porque esse é o chamado nosso pra todas as pessoas, o chamado geral, sabia? Que é a gente chamar ao Senhor e ter um relacionamento com Ele. Ele nos criou pra ter um relacionamento com Ele. Então, amiga, vamos orar? Vamos orar, vai, vamos orar! Vamos orar! Vamos orar! Amiga, faz assim com a sua mão. A gente gosta de falar que é a posição pra receber um presente. Você tá recebendo um presente, tá? O melhor presente que tem é uma oração. Vamos lá. Senhor, meu Deus, eu agradeço, Pai, pela vida da minha amiga que tá assistindo esse vídeo agora. Eu agradeço, Pai, por o Senhor ter tomado também aqui o meu corpo, me falado as coisas necessárias. Venho pedindo, Pai, para que o Senhor venha nos edificar e falar mais sobre relacionamentos com a gente, sobre feminidade cristã, sobre o papel da mulher no relacionamento, na casa, no lar, também relacionamento com pai e mãe. Senhor, eu agradeço
pela vida dela. E Pai, eu peço em nome de Jesus para que o Senhor venha abrir os olhos e o ouvido dela, para que no seu momento de secreto, para que no momento que ela esteja te buscando, para que ela possa ter um encontro com o Senhor, um encontro com o amor verdadeiro que é no Senhor. Mostra para ela, Pai, através disso, dessa expressão, Senhor, que não existe amor maior e melhor do que o seu. Marido, namorado, filhos, pai, mãe, irmão, nada vai mostrar o amor que é o do Senhor. Porque o amor do Senhor é o perfeito, porque o Senhor é o amor. Pai, eu venho também orando em nome de Jesus para que o Senhor mostre para ela o tempo certo das coisas, assim como diz a Bíblia. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do sol, Senhor. Mostra para ela o tempo certo. E mostre como o Senhor sonha com o relacionamento dela, só que ao mesmo tempo ela tem que estar no Senhor, ela tem que estar fixa no Senhor para ouvir a sua voz. E Senhor, nós nos entregamos para que o Senhor venha nos guardar numa caixinha, para que apenas os olhos do nosso futuro marido, aquele homem que o Senhor tem pra gente, esteja olhando para nós, Senhor. Venha olhar pra gente um dia. Eu agradeço, Senhor, e entrego essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém! Amém, 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 amém. Então, deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada pra te falar. Estuda o cérebro, tá bom? Estuda muito o cérebro. É muito legal você estudar inteligência emocional. Eu já indiquei em outro livro já. Ó, esse livro é muito legal. Inteligência emocional. E também eu gosto de estudar também tem um cara que chama Aslan Delanogre, alguma coisa assim. Ele é muito legal porque ele explica o cérebro, né? Ele não é cristão, mas ele explica coisas que a gente tem que entender sobre o nosso cérebro, emoções, sentimentos. Ele vai falar sobre impulsividade, nossa, vai falar sobre um monte de coisas, carência. Então eu te convido a assistir isso, tá bom? Então, amiga, o verdadeiro amor tá em Cristo. Tudo é passageiro. Às vezes falam que o tempo passa e cura. É verdade. Cada um leva um tempo pra superar. Só que eu sei que às vezes você deve imaginar que as pessoas à sua volta, tá todo mundo namorando, menos você. É diferente quando você sabe que Deus tem o melhor pra você, sabe? É quando você respeita o tempo dele e você não age por impulsividade, sabe? De furar o tempo de Deus e querer fazer do meu jeito. Descansa em Deus, amiga. Deus, ele sabe de tudo. Busque nele e não entre em jogo desigual. Você não merece isso, tá? Não escolha o bom do Senhor, escolha o ótimo do Senhor. Entende? Deus te abençoe, amiga. A gente tem muito que melhorar, tá? Eu tenho muito que melhorar. Ai, só Deus sabe. Mas o importante é a gente sempre buscar a cura nele e a resposta é nele, tá bom? A resposta tá em Deus. Espera, confie e ore. Jejue. Tá bom? Seu casamento vai ser ótimo. Descansa, tá bom? Fica com Deus, amiga. Eu te amo, mas Jesus te ama muito mais do que eu.